Nós estamos retomando hoje a exposição de Deuteronômio. É um desafio grande pelo tamanho do capítulo, mas queria quase que impossível, penso eu, tentar dividir esse capítulo, apesar de você encontrar muitos expositores da Escritura que vão dividir cada trecho desse capítulo. Entendo eu que há uma unidade muito clara pela própria construção que o capítulo é feito, mas é um capítulo longo, né? É um capítulo bem longo, como nós podemos ver aqui no texto em tela. Deuteronômio, capítulo 28. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Eu vou ler os seguintes trechos da palavra. Eu vou ler primeiramente a primeira parte dos versos do capítulo 28, da parte da bênção. Depois lerei a introdução das maldições e a conclusão. E no decorrer da exposição, nós vamos citando esses versos que estão no miolo, como sendo fundamento para nós entendermos, tá certo? Nós vamos proceder dessa forma. Então, capítulo 28, a partir do verso 1, diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto de teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem à direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. E aí, apenas a introdução da segunda parte que diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Que é exatamente o oposto das bênçãos que foram tratadas na primeira parte, com mais extensão, obviamente, com mais extensão. E a última parte que nós vamos ler, irmãos, é exatamente começando no verso 44 em diante. Diz assim o texto sagrado. Eu queria, só fechando a sessão das maldições, ele diz assim, melhor, do 47 em diante, diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais, fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido.
sitiar-se-á em todas as suas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te dera o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. De sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer. Portanto, nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com seu filho, e para com sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés, e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então, o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras, fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que temestes, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade, toda a praga, que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que eres como as estrelas dos céus, em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte, o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra, nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti, terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração, e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito, em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda, como escravos e escravas, aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, vamos à presença do nosso Deus em oração mais uma vez. Nós te damos graças, bendito Deus, pelo privilégio, pela grande e gloriosa oportunidade de podermos, Senhor, ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor nos socorra nas nossas fraquezas, na nossa inabilidade, a fim de que o Senhor possa, pelo poder do Teu Espírito, glorificar o Teu nome na exposição da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, é difícil falarmos da natureza desse texto quando normalmente a palavra mais comum que se ouve no meio dos crentes modernos é bênção. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos abençoar. E certamente a certeza de que em Cristo Ele já nos abençoou. Quando nós pensamos na linguagem utilizada por Moisés aqui, no final, antes da sua morte, no capítulo 28, quando ele vai tratar com Israel, que está pronto para entrar na terra prometida, e vai lidar com uma nação cujos deuses são exatamente opostos a tudo aquilo que é ensinado pelo Senhor a esse povo que foi treinado no deserto por 40 anos. Quando Moisés então destaca apenas 14 versos tratando das bênçãos,
E do verso 15 até o fim, certo? Como nós acabamos de ler, mas você tem aí pelo menos 53, 54 versos tratando acerca da maldição, onde Israel vai sofrer por causa dos pecados que ele cometeu contra o Senhor, e que poderá sofrer todo aquele que se arrepender de andar nos caminhos retos de Deus e seguir o seu próprio coração, não se arrependendo dos seus maus caminhos, mas se arrependendo de fazer a vontade de Deus. Como Israel no caminho tentou e disse assim: voltemos para o Egito, lá é melhor do que aqui. O Egito é melhor do que andar com Deus no deserto. Como pode então o Senhor lidar com um povo assim? Então, numa geração como a nossa, onde a bênção ela é aquilo que é proferido da boca de todos, não é? E as lideranças hoje, elas querem abençoar a igreja, e não se esquecem, e se esquecem claramente de proclamar toda a vontade de Deus, e dentre elas, a certeza de que Deus pune aqueles que não obedecem os seus mandamentos, aqueles que andam de conformidade com seus próprios pensamentos. Mas um aspecto importante, não é, que é necessário frisar, é porque que mesmo tão curto, em 14 versos, o Senhor começa com as bênçãos, não com as maldições. Porque, primeiramente, mesmo falando da dureza do que vai acontecer, o Senhor mostra a sua prontidão para abençoar o seu povo. Foi assim, e é assim sempre. O Senhor, quando criou o homem e a mulher, e quando os criou, até a própria maneira que ele descreve a procriação, ele diz: e eu vos abençoarei e multiplicareis. Até mesmo o ato de maneira extraordinária de dizer que eles vão ter filhos, ele usa o termo eu vou abençoá-los. Quando a maldição se torna realidade na história, por causa do pecado pecado de Adão e Eva, quando eles cometem o pecado da quebra da lei de Deus, naquele contexto ali, o Senhor amaldiçoa a terra, amaldiçoa a criação por causa deles. Maldita é a terra por tua causa. Ele amaldiçoa a serpente de maneira definitiva. E quando ele chama Abraão para redimir, para ser aquele que aponta para Cristo, com quem ele faz o pacto da graça, de modo espetacular na Escritura, já tendo ele anunciado o pacto da graça desde o princípio, a partir do verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, mas lá no capítulo 12 de Gênesis, ele declaradamente chama Abraão e diz: tu serás uma bênção, eu te abençoarei, as nações serão benditas no teu nome. Porque esse é o fim para o qual o Senhor nos chama. A maldição é a realidade de todo aquele que anda contrário à vontade de Deus. E a bênção é uma marca inequívoca daqueles que foram chamados pelo Senhor, que foram criados para glorificar o nome dEle. O que nós temos aqui é a certeza de que Deus, mesmo em 14 versos, tratando do tema da bênção, mas de modo inicial, ele mostra a sua motivação clara em abençoar o seu povo, a sua igreja, mas ao mesmo tempo ele mostra que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas têm consequências. As nossas escolhas e as nossas decisões têm consequências. E essa é uma tentativa muito clara dos nossos dias. Nós tomamos decisões nas nossas vidas e medimos as consequências, mas nós não pensamos exatamente o que significa voluntariamente quebrar a lei de Deus. Nós não pensamos quais maldições estavam sobre nós e foram tiradas quando fomos salvos pela graça. Porque, como Israel disse, nós queremos voltar para o Egito. Como loucos eles estavam dizendo, nós queremos as maldições da escravidão do Egito. Como loucos eles diziam isso.
O texto de Deuteronômio 28, ele chega para essa nação que vai entrar na terra prometida, está às portas da terra prometida, e eles vão encontrar um povo e nações ali naquela terra que praticam o que é contrário à lei de Deus. Então Moisés os alerta claramente: não sigam o caminho da desobediência. A desobediência ela é irmã gêmea da maldição. A desobediência ela é irmã gêmea da maldição. Lembra-me das palavras de Paulo, citadas na oração em Efésios capítulo 2, quando Paulo disse: éramos por natureza filhos da ira, mas antes ele disse: éramos filhos da desobediência. Desobediência e ira estão intimamente ligados. É por isso que, quando ele trata da maldição, a partir do verso 15, acompanhe o texto comigo, veja, irmãos, ele diz assim, no verso 15, ele diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E entenda que a palavra dar ouvido, esse verbo dar ouvido, ele é sinônimo de obedecer. É a mesma palavra hebraica para obedecer. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Mas entenda, aqui não é uma mera ameaça. O Senhor diz: elas vão te alcançar, elas vão chegar a ti. Se você segue na desobediência. Por isso, pais, quão importante a criação dos seus filhos. Quando perceberem a desobediência que é clara no coração dos filhos, e você, no tempo determinado, não discipliná-los, você está dizendo para eles que a desobediência ela tem benefícios, não malefícios, que vale a pena fazer o que é errado. Filho da desobediência, filhos da ira. O Senhor diz claramente que essas duas coisas estão intimamente conjugadas. Mas um comentarista começa o seu comentário nesse texto de Deuteronômio 28 dizendo assim: não é difícil entender por quê, não é? Esse é o capítulo mais difícil de Deuteronômio para um leitor moderno, para um leitor dos nossos dias, que está acostumado apenas em ouvir bênçãos, apesar da desobediência e da dureza de coração. É o texto mais difícil para o leitor moderno. Mas o fato, e aqui é inequívoco isso, irmãos, a lista de bênçãos não é mais longa do que a lista de maldições. Não é mais longa, mas é a primeira, mostrando a motivação e a inclinação do Deus que quer abençoar o povo que está debaixo da maldição por causa do pecado, como claramente a Escritura nos ensina. Mas nós deveríamos pensar também, irmãos, olhando para as bênçãos e maldições nesse texto, como se elas fossem simplesmente opostas. As nossas versões normalmente colocam assim: bênção pelas obediências e maldições pela desobediência. Algumas versões populares, por exemplo, da teologia do Evangelho da Prosperidade, ela dá a impressão de que todo o material da bênção que vai do verso 2 ao 14
serão derramadas sobre nós como uma máquina que cai do céu, e será assim, é só andar de acordo com a lei de Deus, então você vai ter todo esse benefício. Por outro lado, alguém diz, olha, isso não é verdade, porque tem ímpios, e perceba isso, irmãos, que isso vai ser o tema de alguns textos na Escritura, quando ímpios estão prosperando e recebendo benefícios externos. Ora, o que foi que o salmista se angustiou quando disse, quase meus pés vacilam e eu caio, quando eu quis entender por que prosperam os ímpios? Ora, Senhor, nós te amamos, nós te servimos e estamos passando por isso, enquanto aqueles que não te temem estão vivendo assim. Ora, essa é uma das últimas expressões do Antigo Testamento, tendo como o último livro do cânon, o livro do profeta Malaquias, quando ele diz, vocês disseram, o Senhor diz ao povo de Israel, vocês falaram coisas duras contra mim, o que falamos, dizem eles? Quando vocês disseram, de que adianta servir a Deus? De que adianta pagar os seus votos, se aqueles que são arrogantes e soberbos escapam e prosperam? Muitos vão ler esse texto como se fosse simplesmente algo automático numa máquina, em que eu digo, vai ser assim, e consequentemente, se você ama a Deus e serve ao Senhor e passa por tribulações, por isso naturalmente os filhos, amigos de Jó disseram, quais são os teus pecados? As maldições estão sobre ti. Porque esse é o entendimento óbvio. E esse é o cuidado que nós devemos ter em textos como esse, irmãos. Nós sabemos que quando as maldições acontecem, a isso nós podemos ter certeza, elas virão como punição merecida. Mas você não tem como dizer, as bênçãos que eu recebo são fruto da recompensa da minha própria obediência. Por que isso soa estranho? Porque é o que Moisés vem ensinando a Israel desde o capítulo 7 de Deuteronômio. Vocês não são povo de Deus, porque vocês são melhores ou maiores, pelo contrário, vocês são os menores. No capítulo 8, ele vai declarar isso abertamente. No capítulo 7, ele vai dizer, porque o Senhor vos amou, e porque Ele fez uma promessa aos seus pais. No capítulo 9 de Deuteronômio, ele vai falar, vocês não vão entrar na terra por causa da sua própria justiça. Não é a tua justiça que lhes concederá isso. Não pense no teu coração isso. Não diga, foi minha força que me fez adquirir tal riqueza. Diga, o Senhor me concedeu isso. Não diga que eu sou povo de Deus porque eu sou melhor do que os outros, porque vocês não são melhores do que ninguém. Todos nós estávamos debaixo da maldição de Adão, nós estávamos condenados dessa forma. Esses são elementos importantes, porque a bênção de Deus, irmãos, sobre o povo de Deus, já está lá. Só no fato deles serem povo de Deus, já está lá. Só pelo fato de sermos povo de Deus. As bênçãos, elas estão intrínsecas às promessas que Deus fez a Abraão e ao relacionamento pactual estabelecido aqui. Bênção, ela é a realidade prioritária da graça de Deus. Ela foi dada para ser usufruída. Mas perceba, irmãos, mas não pode ser usufruída somente porque você vive de acordo com a vontade de Deus na terra que Deus te dá. Desculpa, mas ela só pode ser usufruída de acordo com o modo de vida que você tem na terra que o Senhor Deus te dá. Dessa maneira, exatamente o oposto, a fé e a obediência passam a ser tratados da mesma forma no livro do Antigo Testamento.
Você não pode receber alguma coisa de Deus se não for pela fé. A mesma forma, pela obediência, você tem esse caminho. Entenda, a obediência não é a maneira de você merecer alguma coisa, é de você se apropriar de algo. Entenda, a obediência não é a forma de você merecer algo. Não é assim que a Escritura lida. Ela não diz, você faz isso e você vai ser merecedor disso. Esse é o caminho que Deus nos dá. A obediência é a forma de nós usufruirmos daquilo que já está nele e já nos foi dado em Cristo. A obediência e a fé, nesse caso, elas se comungam, se conjugam. Nós sabemos muito bem que a obediência é fruto da verdadeira fé. Mas você não diz, por isso então, que a tua obediência é a causa, o mérito de você receber as bênçãos. É o fruto da graça da fé. Uma coisa e outra estão intimamente ligadas. Por isso, olhando para os versos que se seguem, e aí nós vamos olhar para a conjugação do capítulo, e esse vai ser um caminho mais rápido, apesar de ser um texto longo, nós vamos perceber como eles são unidos aqui. Versos 1 ao 14, particularmente as bênçãos. Ele abre com a seguinte promessa, não é? E essa promessa que está posta aqui no capítulo 28, versículo 1, irmãos, 28:1 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Como é que eu leio esse texto aqui? Volte comigo no capítulo 26 de Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 26, verso 19. Ele diz assim, verso 16, 19, capítulo 26, 19 de Deuteronômio, ele diz: para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama, e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. O coração aqui do capítulo é literalmente, irmãos, estilos de bênção litúrgica. Bênção litúrgica, porque o verso 3 a 6, voltemos lá para Deuteronômio capítulo 28, verso 3 a 6, ele diz assim: bendito serás na cidade. Verso 4, bendito o fruto do teu ventre. Verso 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Verso 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. Então, você tem a bênção muito clara aqui no texto. Ambos aqui são expandidos. Nos versos seguintes, você vai perceber. O foco da bênção, como está posto no versículo, né, deve ser, obviamente, usufruído na terra. Na terra que eles vão entrar. Porque lá eles serão protegidos da invasão dos inimigos. Lá eles estarão guardados pelo Senhor. Lá eles terão fertilidade. Lá eles terão chuva. Perceba como na terra isso vai ser usufruído. Veja o verso 7, que é que ele diz, do capítulo 1, do capítulo 28. Ele diz assim: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Então entenda, primeira coisa importante, ele vai protegê-los dos seus inimigos, é o que está no versículo. Agora, veja o verso 11 do mesmo capítulo, ele diz: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dá. E aqui então ele diz fertilidade, eles vão ter fertilidade ali, né? E no verso 12, chuva. O verso 12 diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra. Então, todas essas bênçãos serão usufruídas na terra: proteção, fertilidade e a chuva a seu tempo. Tudo isso será dado pelo Senhor. Todas essas coisas que são prometidas aqui no texto, irmãos, são partes das bênçãos sobre o povo que se chama povo obediente. Como povo obediente. Isso é como uma expressão, irmãos, daquilo que foi falado a Abraão, as promessas que foram dadas a Abraão. Por exemplo, eu citei aqui, mas vale a pena nós lermos, no texto de Deuteronômio 7, verso 12 ao verso 15,
Deuteronômio 7, verso 12 a 15, diz assim o texto sagrado: será, pois, que, se ouvindo esses juízos, os guardares e o cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais te dar. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, e sobre ti porá nenhuma das más doenças dos egípcios, sobre todos os que te odeiam. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. O texto claro. Que coisa impressionante. Como é que começa lá? É uma expressão do pacto que Deus fez a Abraão. A bênção, então, não é desfrutada senão pelas promessas que Deus fez a Abraão. O que Deus está cumprindo aqui é exatamente aquilo que Ele prometeu a Abraão. E aqui em Deuteronômio Ele expande esse conceito. O Senhor te abençoará. O Senhor te abençoará. O que mais, irmãos, poderia ser descrito aqui, senão essa grande e gloriosa realidade? O que nós temos aqui é o eco do pacto abraâmico. O eco do pacto abraâmico. Por quê? Porque no verso 10 do mesmo texto de Deuteronômio 28, no verso 10, você tem uma preocupação clara com as nações. Porque está dentro do pacto abraâmico. Em ti serão benditas as nações da terra. Veja o verso 10, o que diz: e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. O que Deuteronômio no capítulo 7 mostra que está associado ao pacto abraâmico, as bênçãos que estão aqui relatadas no capítulo 28, revelam categoricamente o fato de que Deus deseja abençoar as nações da terra. A obediência, irmãos, não apenas assegurará a alegria das bênçãos de Deus na terra, mas também o conhecimento de Deus será espalhado pelas nações. É esse o propósito aqui muito claro. A razão da existência de Israel é por amor às nações. Essa é a razão da existência de Israel. E somente aqui, irmãos, a obediência de Israel está conectada com a missão universal de salvar os povos da terra. As nações ouvirão. O obediente glorificará o nome do Senhor. Glorificará o nome do Senhor. O povo conhecerá o Senhor. Eles temerão a ti, porque verão o que o Senhor tem feito no vosso meio. E o nome do Senhor, irmãos, está associado diretamente com a salvação. A salvação das nações, como a Escritura tão claramente nos ensina. Eu queria que você, rapidamente, por favor, abrisse a Escritura comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 19, verso 19 a 22. Isaías, capítulo 19, verso 19 a 22. Veja o que diz as Sagradas Escrituras, irmãos. Isaías 19, 22, diz assim a palavra de Deus: naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará.
Ele vai incliná-los a orar e ele vai ouvi-los e os sarará. E é interessante isso, que o que ele diz, ora, eles farão um altar no Egito e o Senhor será conhecido ali. A linguagem utilizada aqui é a mesma, irmãos. O que o profeta está dizendo é o que Deus está dizendo por Moisés às nações. A bênção do Senhor sobre Israel diz respeito ao conhecimento de Deus entre os povos, a fidelidade do seu povo fará o nome do Senhor conhecido entre as nações, eles adorarão a Deus. Por isso que a maldição está diretamente associada ao fato de que eles vão adorar falsos deuses, e eles se converterão aos seus deuses. Há uma íntima relação, a obediência e a bênção de Deus sobre o seu povo, de fazer com que o povo de Deus seja exaltado entre as nações, para que o Deus desse povo seja conhecido entre os povos. Quando o contrário também é verdadeiro, a maldição que é fruto da desobediência levará Israel à idolatria e a adorar falsos deuses. Ao invés de se tornarem bênção entre as nações, o Senhor vai ser conhecido porque vai vindicar o seu nome no meio das nações, punindo a nação de Israel. Punindo a nação de Israel. Ainda um aspecto importante, irmãos. O seu povo é santo. Veja, esse povo é santo e separado para esse fim. Perceba como existe uma integração muito clara aqui entre ética e missão. Para que seja conhecido o nome do Senhor através dos israelitas que guardam os mandamentos do Senhor, que obedecem ao Senhor. Como é que esse povo é santo? Porque esse povo guarda os mandamentos do Senhor. Importante isso porque, olhando para essa sessão, há um link muito claro daquilo que acontece com a bênção e o propósito dela. Agora, da sessão que começa do 15 ao 68, nós vamos ver uma estrutura ainda que vai conectar com essa primeira sessão. Preste bem atenção nisso, irmãos. 4 coisas podem ser ditas dessa grande sessão, que vai do 15 ao 68. 4 coisas podem ser ditas. Isso aqui é importante. Primeiro, veja, que essa maldição, irmãos, ela não surge da imaginação mórbida. Isso aqui é fruto da realidade, que é experimentado por nações e nações, no mundo antigo e nos nossos dias. A lista das catástrofes inclui doença, enfermidades, ela inclui seca, fome, calamidades, dentro da cadeia alimentar, quando no final eles não terão que comer. A seca, a fome, tudo isso será dado a eles. Então, por exemplo, no verso 23 do capítulo 28, acompanhem comigo, o texto diz assim, verso 23 ele diz: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Entenda, e veja como isso é uma estrutura, irmãos, de execução final, até que pereça. Então, não é uma coisa que vai ter um limite. O limite disso é esse, é até que sejas destruído. Ele continua, veja ainda: o Senhor te fará cair diante de teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Então, ele diz, esse é o fim, vocês vão ser lançados para fora. Ainda, verso 26, e o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus, e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Você percebe? Ninguém vai ajudá-lo até que seja todo concluído, e vocês serão lançados para fora. É uma linguagem clara em que Deus está dizendo, tudo isso vai ser destruído, o alimento,
a cadeia do processo alimentar. Só que você vai, por exemplo, ainda nessa mesma sequência, né? Você vai para o verso 38 a 42. Preste atenção agora nessa última seção, do 38 a 42, ele diz assim: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as comerá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e fruto é o fruto da tua terra, e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. A lagarta consumirá tudo que for produzido por tua terra. Percebe que aqui ele está dizendo: a maldição, por causa que vocês não obedeceram à lei de Deus, não deram ouvidos aos mandamentos do Senhor, ela vem dessa forma. Assim como a bênção vem da forma em que eles vão colher, vão colher, vão se alimentar, vão ter fartura. Aqui a linguagem é outra. Eles vão ter fome, mesmo plantando eles não vão colher, mesmo vendo a vinha crescer, eles não vão poder usá-la, mesmo gerando filhos, eles não vão poder criá-las, eles vão ser tirados deles. Isso ele está descrevendo o cativeiro claramente, né? Ora, todos os resultados postos por causa da desobediência, irmãos, né, mostra um horror prolongado que o Senhor vai perdurar, vai fazer com que eles paguem e sofram consequências terríveis por causa dos seus pecados. Por exemplo, do verso 49 até do verso 49 em diante, ele diz assim, acompanhe comigo: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido, e sitiar-te-á com todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. No curso da história, irmãos, Israel experimentou isso. Todas as vezes que Israel se apartou da lei de Deus, você tem o cativeiro babilônio, que exatamente é uma declaração direta de que eles se apartaram da lei de Deus, seguindo o seu próprio pensamento e o seu próprio coração, e Deus então os espalha por entre as nações. A descrição que os profetas fazem desse período é terrível, a ponto deles chegarem a quase rejeitar a Deus, quando Jeremias diz que o povo declarava as seguintes palavras: é melhor seguir a rainha dos céus do que ao Senhor, porque o Senhor nos tirou todo o bem. Eles chegam ao ponto de declarar que eles preferem seguir aos falsos deuses para poder ter o que comer, porque Deus havia fechado os céus. E eles ainda não se arrependeram dos seus pecados. Os profetas falam isso com muita clareza. Por exemplo, apenas lendo um desses profetas, vamos ler o profeta Jeremias, irmãos, capítulo 11, por favor. Perceba a descrição que ele fará dessa realidade. Jeremias, capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. A partir do verso 1 diz assim as Sagradas Escrituras: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança.
que ordenei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Quebraram a minha aliança que tinham feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então, a primeira grande verdade é, o que nós olhamos aqui é que essa narrativa não é ilusão, não, isso aqui é um exagero, isso foi vivido por Israel na história. Os profetas declaram isso. Quando eles se apartaram do caminho do Senhor, receberam a devida punição do Senhor. Então, não olhe para as maldições e tente olhar como algo etéreo, vazio, como se isso não fosse realidade. Segundo aspecto importante aqui, as maldições aqui, irmãos, elas incluem ecos específicos, vamos chamar ecos negativos da bênção abraâmica. Veja, como nós vimos na primeira sessão do verso 1 ao 14, que as bênçãos são ecos da bênção abraâmica, aqui dessa sessão nós teremos bênçãos opostas, se eu posso chamar, serão os aspectos negativos das bênçãos dadas a Abraão, como o Senhor claramente nos ensina. É só você voltar comigo, irmãos, no capítulo 28, mais uma vez de Deuteronômio, verso 43. Capítulo 28, verso 43. Diz assim o texto: o estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os meus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Perceba o que está dito na primeira sessão, que eles seriam por cabeça, não cauda. Aqui ele diz: eles serão cauda e não cabeça. Eles serão governados, não serão governo. Eles não se submeterão a Deus livremente. Eles terão agora que viver debaixo da opressão do inimigo. É o contrário daquilo que foi dito a Abraão. Ele recebe aqui de modo oposto. No verso 62 do mesmo capítulo, veja as palavras como são ainda mais claras agora. No verso 62 em diante ele diz assim: e ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicáveis, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra que passais a possuir. Vocês serão uma grande nação. Deus fará de vocês como as estrelas do céu. Aqui ele diz: vocês serão poucos. Exatamente o oposto da bênção que Deus deu a Abraão, da bênção que Deus deu a Abraão. Ao invés da libertação do êxodo dos seus inimigos, os israelitas sofrerão as pragas que foram derramadas sobre os egípcios, e finalmente serão levados para o cativeiro de novo. Que coisa impressionante. O reverso é tão poderoso
que eles serão levados de volta para o cativeiro. Verso 27, verso 29 do mesmo capítulo, por favor, acompanhem comigo. Ele diz assim, 27 a 29, ele diz assim o texto sagrado: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com a sarna e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. As pragas do Egito são lançadas sobre ele. Mas isso é claro no verso 60, veja. Isso é dito no início, mas é corroborado no verso 60. Em diante, ele diz assim, veja o que o texto diz: e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivestes temor, e se apegarão a ti. Ele continua: também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrito no livro desta lei, até que sejas destruído. O verso 68, por último, ele diz: o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas ao vosso inimigo, mas não haverá quem vos compre. Como foi que eles foram para o Egito com José, que os libertou de fome terrível? Eles foram recebidos ali como importantes, porque Deus enviou na frente José. Mas essa imagem é interessante, eles voltarão em navios. Isso é muito discutido, essa expressão no texto. Mas talvez, posteriormente, seu sentido aqui seria como escravos. Eles não voltarão como quem é recebido no Egito por José. Eles serão levados como escravos. E lá, ninguém vai comprá-los. Ninguém vai comprá-los. Terceiro, essa é uma implicação clara do texto, podemos dizer assim, irmãos. Qual é exatamente o fim de todo esse processo? Para onde o Senhor está mostrando que repousa o pecado de Israel? A idolatria. Eles vão adorar outros deuses. Eles vão adorar falsos deuses. É o que está sendo colocado aqui no texto. Mas perceba como essa linguagem é muito importante ser analisada. Existe uma ironia aqui, irmãos. Israel buscava os bens desse mundo por meio dos ídolos. A chuva, eles queriam Baal. As riquezas, eles não queriam o trabalho que procede da vontade de Deus. Eles queriam fazer o que mandava o seu coração. Eles praticavam o que era mal aos olhos do Senhor. E a grande ironia aqui é que, na realidade, eles receberam o contrário daquilo que os ídolos prometiam. Prometiam fartura, chuva, e o Senhor cerra, fecha o céu. O Senhor torna o céu como bronze e a terra como ferro. Não cai uma gota. Eles esperam e não recebem. Eles põem a confiança naquilo e não têm o retorno. Pelo contrário, recebem o oposto daquilo que eles buscam. Existe uma tendência persistente na sociedade que vivemos para com a idolatria. Nós buscamos respostas e soluções em tudo, exceto Deus. Nós queremos respostas muito claras. Isso inclui claramente, irmãos, a ideologia do materialismo, a ideia do mercado, o consumismo, o individualismo, o militarismo. Muitas pessoas põem a esperança nessas coisas e não em Deus. E eles recebem o contrário.
não recebem a proteção que eles acham que receberiam, não recebem a liberdade que eles achavam que receberiam, porque colocaram a confiança em outro além de Deus. Todos os deuses que Israel confiou falharam. Todos eles falharam. Nenhum deles conseguiu cumprir as suas promessas, a não ser aquele que incondicionalmente os tirou da escravidão e os abençoou para sempre. E por último, a natureza condicional dessa sessão, irmãos. Se fizeres, é para mostrar aos israelitas claramente que as consequências de certos comportamentos são inescapáveis. A maldição, ela não é um destino. A maldição, ela é uma escolha de permanecer na desobediência. Todo aquele que permanece na desobediência escolheu as bênçãos temporárias dessa vida e a maldição hoje e para sempre. Todos aqueles que escolheram. O texto, Deuteronômio 28, no verso 63, ele diz assim: e será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. O Senhor se deleitava em vos fazer o bem e multiplicá-los. E a marca disso era a obediência. O Senhor se deleita também em destruir-vos, se escolherem a desobediência. Se escolherem a desobediência. Verso 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas estas palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência. Guardar a lei é sinônimo de temer ao Senhor. Foi isso que ele disse lá em Êxodo 20. Eu coloquei o temor no seu coração para não pecarem contra mim. Se não temermos a Deus, nós não obedeceremos a Ele. Mas certo de que vem então a pergunta, e aí nós caminhamos para o fim, tentando encapsular toda essa verdade gloriosa estabelecida nesse texto. O que nos livra da maldição, se a nossa obediência não é meritória, isto é, nós não podemos receber dizendo, tudo que eu tenho é fruto da minha própria obediência. Ninguém em sã consciência diz, eu mereço o que eu tenho, porque fomos alertados pelo próprio Deus. Não diga, a força do meu braço me deu isso, antes diga, o Senhor me deu força para adquiri-lo. Qual é o fundamento aqui? O que exatamente nos assegura essas bênçãos como são colocadas aqui no texto?
Há um aspecto, como nós lemos, ou melhor, citamos na oração em Gálatas capítulo 3, verso 10, na oração que fizemos, a nossa terceira oração hoje, nesse dia, quando nós citamos Gálatas 3,10, dizendo: maldito todo aquele que não anda, não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Essa é a realidade do homem em Adão. Nós estamos debaixo de maldição. Agora então veja, irmãos, veja o que diz Gálatas 3 ainda. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Gálatas capítulo 3, não apenas o verso 10, mas eu quero ler ele na sequência. Acompanhe o que diz o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim as Sagradas Escrituras: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, como está posto ali em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Israel falhou em tornar o nome de Deus glorioso entre as nações. Está lá em Ezequiel 36, está lá em Romanos capítulo 2, Paulo diz: o nome do Senhor é feito chacota entre as nações por vossa causa. Mas o chamado foi para que o nome dele seja glorioso entre as nações. Andem de acordo com os meus mandamentos, obedeçam os meus mandamentos, e eu vos abençoarei. E a maior bênção é: o meu nome será conhecido entre os povos. A razão pela qual nós amamos a lei de Deus é para que o nome do Senhor seja exaltado entre os povos. Mas aí vem, Israel falhou. Então ele envia o segundo Israel, o verdadeiro Israel. E ele diz assim lá no dia do seu batismo: esse é o meu filho em quem eu me deleito. E quando ele cumpre a obra dele, ele é assunto aos céus e o Espírito vem sobre a igreja. Aí ele diz: agora anuncie ao mundo, porque o meu filho é quem traz glória para mim. É ele, é nele que eu sou glorificado. É nele que eu sou glorificado. Israel falhou. O verdadeiro Israel não falhou. E como nós que somos filhos de Deus em Cristo nos relacionamos diante das maldições postas aqui? Thomas Boston, comentando esse versículo, disse assim: o aguilhão da morte não nos fere na maldição da lei, como quando nós estávamos debaixo do pacto das obras. O aguilhão nos fere como quem está debaixo do pacto da graça. Veja lá o que diz, e encerramos aqui, o salmista, no Salmo de número 89, verso 81. Salmo 89. A partir do verso 31 diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler
verso 30 em diante. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Tudo aquilo que está posto ali na maldição, eu os punirei, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. O aguilhão não nos ferirá eternamente, porque Cristo levou sobre si a maldição que era nossa. Bendito seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor, irmãos, curvemos nossa cabeça por algum instante. Senhor nosso, nós exaltamos o Teu nome, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa alma se enche de alegria por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E é nele, Senhor, e é no poder do Teu Evangelho que nós somos salvos e temos forças para fazer aquilo que Te agrada, para tornar o Teu nome glorioso, testemunhando do Senhor em toda a terra. Abençoa a Tua igreja. Não nos deixa, Senhor, olhar para essa gloriosa misericórdia e bondade e desprezarmos ela, achando que podemos viver deliberadamente no mal e no pecado. Ensina-nos, traga arrependimento ao nosso coração e mudança e temor à nossa alma, para não pecarmos contra o Senhor. É o que nós Te pedimos, ó Santo Deus, em nome de Jesus. Amém.